Ok, queridos, a gente tem que agradecer muito a Deus por essa possibilidade de a gente estar juntos aqui. Na verdade, eu acho que, no nosso caso, o Zoom só testifica aquilo que a gente não vê, mas o que nos une são laços do Espírito Santo de Deus, e a gente está longe de entender o que isso significa de fato, a profundidade desse laço que a gente tem. O que significa Deus nos ver através do seu sangue, e esse sangue nos une aqui hoje, a obra de Cristo sobre nós. Então, a gente juntos aqui glorifica o nome do Senhor por esse encontro. Se a gente chegar a 30 pessoas, 30 ícones ali, a gente está chegando já a uma reunião de 60 pessoas. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Quero trazer uma palavra muito rápida e branda para vocês entenderem o porquê disso aqui. Acho que é bem óbvio até entender por que a gente está se reunindo aqui, não na igreja hoje, ou pela transmissão do culto. A gente está vivendo um novo momento da pandemia, que a gente está aprendendo a lidar com ela. E, na realidade, eu acho que a primeira coisa que faz com que a gente não tenha o culto hoje presencial é o que está acontecendo em algumas empresas aéreas, banco, pessoal que trabalha no campo corporativo, de muito funcionário afastado por conta da contaminação ser alta. Por exemplo, está lá o pastor Edson, que trabalha no Banco do Brasil, fico imaginando o quanto de funcionário, de gerente, a quem ajuda na limpeza do banco, está faltando, né? E hoje ia acontecer uma coisa semelhante. De forma indireta e indireta, algumas pessoas que trabalham na staff do culto não iam poder estar, ou por suspeita, ou por alguns até que também se contaminaram. Aliás, é engraçado, viu, pastor Edson? Porque eu ia falar para você trazer a palavra para a gente no meio da semana, e olha só como que é exatamente isso, né, que aconteceu. Também para a gente assimilar melhor o momento, né, para a gente entender o que significa. A gente não teve aqui ainda entrando, eu não sei se vai entrar, a Vânia, a Vivian, seu Pedro, pelo menos eu não estou vendo aqui, e a dona Lígia. Eles, para mim, são um bom exemplo disso. Seu Pedro de idade mais avançada, a dona Lídia também, e eles também. O que a Vivian dizia, e a Vivian, é que o seu Pedro, ele não teve praticamente nenhum tipo de sintoma. Então, o que mostra que a gente está vivendo um rasante aí do vírus, numa manifestação que a gente não tinha visto ainda, mas louvado seja Deus, muito pouco agressiva, com poucos sintomas e quase nada de letalidade. Então, a gente está dando uma pausa, eu gostaria de dizer que a gente está dando uma pausa nesse domingo do nosso encontro lá, para a gente assimilar melhor, conversar melhor, e eu estou com o coração muito tranquilo com relação a isso, e também entendendo, assim, isso foi uma coisa que meio que imediata. A gente tinha pensado várias vezes em fazer esse tipo de culto que a gente estamos fazendo aqui, e isso foi, assim, imediato para mim. A gente vai fazer uma reunião de Zoom. Só da gente chegar aqui, se cumprimentar e ver, como eu disse, a gente está testificando a obra de Cristo na cruz por nós, a igreja que se formou, e a gente poder ver de forma concreta, assim, a nossa igreja reunida, né? Sem falar que isso dá um tom, confere um tom muito mais íntimo, né, para o nosso encontro, mais próximo. E, obviamente, então, a gente talvez tenha algumas pessoas que não vão entrar porque tem uma dificuldade, às vezes não tem nem o Zoom como aplicativo. Então, a gente vai gravar a reunião para depois subir lá no YouTube e mandar o link para a turma, porque nós estamos todos reunidos, mesmo que não entrar na reunião do Zoom. Porque o Senhor nos vê assim. O Senhor nos vê assim. Ele nos vê como seu povo, como sua igreja, né? Então é isso. Eu queria aproveitar, então, essa oportunidade que a gente tem, já avisar que, assim, daqui para frente, a gente mantém os microfones desligados, a não ser as pessoas que vão participar efetivamente. A gente vai ter algumas participações. E nesse momento, olha lá, chegou a Vânia e a Vivian, ó. Bacana. A orelha está quente? A gente estava falando de vocês agora. Uhum. Seu Pedro e Dona Lídia estão ali, olha lá. Oh, meus queridos irmãos. Que alegria vê-los. Que alegria, que alegria. Muitos aqui não se veem quase 2 anos já, né? É muito bom a gente poder estar se vendo aqui. Vou pedir para a Dona Carmen, querida, fazer uma oração, pedindo para que Deus, então, com a sua graça, se manifeste nesse culto que a gente vai entregar aqui juntos, em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai amado, nós queremos glorificar o Teu nome, queremos Te honrar, Te bendizer,
porque Tu és o Deus maravilhoso que estás no controle de nossas vidas. Pedimos a Deus que recebas agora o nosso louvor, a nossa adoração. E te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelas tuas graças e tuas bênçãos derramadas sobre nossa vida. Abençoa cada lar aqui representado, ó Deus, por essas pessoas queridas, irmãos presentes. E, Pai querido, em tudo, nós pedimos a Tua salvação do nosso coração, do nosso interior, da nossa vida, ligada e relacionada contigo, porque nós te pertencemos, Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Eu quero ler com vocês o Salmo 136, verso 1 a 4. Eu vou ler na NVI, se você quiser acompanhar. Salmo 136, versos 1 a 4. O Salmo diz assim, então: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Mesmo com os microfones desligados, a gente poderia ler juntos isso? Eu vou ler aqui, vocês leem aí. Mas eu gostaria de saber que a gente está lendo isso junto como igreja. Salmo 136, versículo 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. A sequência diz assim: deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos alvos desse amor. Ixi, o negócio aqui está complicado, hein? Diretamente do amor do Senhor. Eu queria passar a palavra aqui para uma pessoa que tanto nos abençoa e tem nos abençoado nesses anos. Mas antes disso, eu queria passar para vocês um videozinho aqui. Eu vou compartilhar minha tela. E, na sequência, eu vou pedir para a Marcinha, logo depois do vídeo, Marcinha, você assumir para a gente essa ministração dessa canção, a gente ter essa alegria de ter você ministrando para a gente de novo. Tá bom? Vamos ver o vídeo juntos. Na sequência, a gente vai adorar Jesus junto com a Márcia. A Márcia que vai tocar hoje. Hein? Está dando um sinal para frente, passa. Vinde à mesa do Senhor. 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 Lembrai do Cordeiro que foi morto, derramando sua vida sobre a cruz e entregando o seu sangue, o seu corpo. Ó, bebamos em memória de Jesus. Vinde à mesa do Senhor. 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 Ó, lembrai do Cordeiro que foi morto, derramando a sua vida sobre
sob a cruz, e entregando o seu sangue e o seu corpo, celebremos em memória de Jesus. Vinde à mesa do Senhor. Vinde à mesa do Senhor. Ó, vinde à mesa do Senhor. Ó, vinde à mesa do Senhor. Vinde à mesa do Senhor. Então, bom dia a todos. Não sei se o áudio está muito bom, se a captação vai estar boa ou não. A gente lá, bom dia a todos. Acho que não estava saindo o áudio ainda. Tem aqui um desafio, né, de a gente poder cantar uma música juntos aqui, e a gente tem pequenos ao mesmo tempo. E até comentei com o Vitor, a gente faz a tentativa, porque a gente pode ser interrompido a qualquer momento. E aí eu peço a compreensão dos irmãos. Um prazer poder vê-los, né? De poder falar um pouquinho aqui. Eu fiquei com uma canção durante a semana, até antes mesmo do Binho me chamar para a gente cantar uma música juntos aqui. E é música das antigas. E o interessante dela é que, na minha experiência, a gente, às vezes, como equipe de louvor, ficava assim, anos sem cantar, porque muita gente criticava, dizendo que essa música não era uma verdade. E, por conta das pessoas acharem isso, a gente deixava de cantar, e eu acho que foi um erro muito grande, porque é uma canção que fala de comunhão, e que, por mais que a gente lute em algumas áreas, a gente tem que ir atrás da intenção dessa música e buscar, né, o que essa música diz. Então, eu queria que a gente cantasse juntos essa canção. Por algum motivo, Deus colocou no meu coração. Vejo os rostinhos de vocês, assim, me dá muita, muita alegria, muita saudade, né? A gente tem muita coisa vivida juntos aí. E que a gente possa louvar a Deus com essa canção e resgatar, né, o que tem de verdade, o que tem de verdadeiro nessa música e trabalhar nisso, né, como cristãos, como pessoas que precisam se aproximar cada vez mais de Cristo, enxergar as suas dificuldades, mas buscar, né, buscar ser parecidos com Cristo, né, na nossa infinidade aí de dificuldades. Então, cantem comigo, eu sei que eu não vou conseguir ouvir vocês, mas o Senhor está nos ouvindo e nós estamos juntos, e é isso que importa, certo? Recebi um novo coração do Pai, e todo mundo conhece, ou a grande maioria, né? E eu acho que a gente podia pensar bem, né? Em cada frase, em cada palavra, que a gente lute para que seja verdade. Recebi um novo coração, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado no Jesus. Fala, filho. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, também sou meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo
nos abençoe. Amém. Poxa, que coisa mais boa, né? Que coisa mais boa, que coisa mais boa. É, bênção demais. É isso. A gente tem um valor que a gente não tem noção, né? A gente até gosta de cantar na igreja, nunca saberei, né, o preço, porque o tamanho do amor de Deus é uma coisa que não cabe mesmo na nossa mente, na nossa cabeça. E essa reunião aqui, a reunião dos santos, foi para isso que ele morreu, para que a gente seja igreja, e essa é a nossa porção, essa CCBN querida, que é a nossa família da fé. Gostaria que a gente estivesse exatamente nesse espírito que a música nos trouxe, lembrando aí dos nossos pedidos de oração dessa semana. Então, a gente tem orado pela Neuza, mãe da Diane, e ela, graças a Deus, agora está em casa de novo. Depois da cirurgia grande que ela tinha feito no cérebro, ela teve um problema sério renal e teve que ser internada de novo, mas está em casa, sob cuidados, precisa das nossas orações, orar pelos filhos que estão cuidando dela, né? A Di e o Dinho, né? Os irmãos do Paulo, Eliana, Sérgio e também a Daniela, sobrinha do Paulo, que estão com Covid. O Kleber e a Paty Pontes, que estão com Covid. Seu Oswaldo, pastor Edson e a família, Célia, que também estão com Covid. Os primos da Eli, que estão sofrendo lá com o que aconteceu agora em Minas Gerais. É impressionante, né, irmãos? A gente estava há pouco lá passando imagens e as possibilidades de a gente poder ajudar o pessoal do sul da Bahia, né? Do sul da Bahia, lá daquela região que nasceu a Litsa. E a gente tem lá a Aliança trabalhando firmemente. Por conta da Aliança, que foi uma instituição que eu apresentei a vocês no último domingo, existe um contato junto com uma outra instituição que o Expresso é ligado. Então, o pessoal que estava lá no treinamento de Diadema tem uma equipe que está lá no sul da Bahia, ajudando o pessoal, inclusive muitos dos nossos próximos aí. O Deco está lá. Eu tive uma mensagem do presidente da Aliança, que é um amigo meu, e ele mandou uma foto da equipe do Expresso lá. Quero reiterar, nossa igreja está participando disso também financeiramente. A gente fez uma oferta para esse projeto e a gente nem sabia dessa parte que ia acontecer. E ele mandou uma observação: olha, o filho mais novo do pastor virou um homem forte, virou um homem comprometido, um dos mais engajados no trabalho lá. Olha que maravilha, né? E pode ter certeza aí que tem dedo da Paty, da Ana, da Litsa, minha também. Eu lembro quando eu batizei esse menino. Então, vale a pena insistir, né, queridos? Então, é só para partilhar isso com vocês, mas vamos orar agora também pelo pessoal de Minas Gerais, que tem sofrido muito, praticamente no mesmo tipo de situação, ou até pior. Como eu disse, há cidades e bairros que vão precisar aí de muito tempo, dentro do que é o padrão brasileiro, 1 ano e meio para se reconstruir, para ser o que era antes, entende? Então, que a gente esteja engajado em oração e nas oportunidades que a gente tiver para poder também ajudá-los financeiramente, né? A gente está orando pela família do seu Pedro, dona Lídia, Vivian e Vânia, que graças a Deus aí seguem também bem, apesar da luta, né? Estava falando com o Edson agora há pouco, graças a Deus, de fato, os sintomas são mais a menos, mas ainda assim tem uma luta com o corpo lá, tem uma expectativa, tem uma questão emocional que com certeza a gente precisa muito da graça do Senhor Deus. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Diante de tudo que a gente tem vivido, esse talvez seja um dos piores fatores, mas louvado seja Deus, porque eu estou vendo vocês bem, louvado seja Deus. A gente também está orando pela Laila, da Débora, que também teve diagnóstico positivo, pedindo por ela, pedindo pela família. A gente tem orado pela Amandinha, que está se recuperando da cirurgia da coluna. Eu gostaria que a gente orasse, irmãos, e a gente vai ter aqui nosso momento de orar junto por tudo isso, clamando bastante aqui pela Isadora. A Isadora é amiga da Tayane, que está lá agora em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, junto com o Rafa. E a gente já teve, quando a gente tinha um pequeno grupo, orando muito por essa moça, que briga muito emocionalmente e que tem picos de depressão muito fortes. Eu gostaria muito que a gente orasse por ela, pela libertação, para que ela seja visitada por Jesus mesmo. A Fabi pede também oração pela irmã, sobrinhos e cunhado, que também estavam com Covid.
e a família da Estela, com várias pessoas também que estão acometidas, né? Pedir para que o Senhor Deus, em sua graça, continue se manifestando em nosso meio, que a gente continue vendo a sua graça, o seu amor, o seu cuidado sobre todos nós. Amém? Alguém gostaria de orar? Abre o microfone e fala, eu gostaria. Posso orar, posso orar. Quem? Eu, pode ser? Então, vai lá, Rudão. Vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos o seu senhorio sobre nossas vidas. Sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, que nos quer bem, um Deus que detém a história em suas mãos, que determina tudo o que acontece, nada escapa aos seus propósitos, ao seu plano. Apesar da nossa humanidade falha, pecadora, pecaminosa, o Senhor tem um plano maravilhoso para nos resgatar, Pai. E esse plano se cumpre e se cumprirá nas nossas vidas, Pai. Somos gratos por isso, somos gratos por enorme salvação, pelos recursos que o Senhor nos dá, como oração, a Bíblia, a comunhão com a igreja. Sabemos que em Ti somos fortes e podemos passar por enormes dificuldades junto contigo, Pai, com o seu Espírito Santo, com o seu apoio, Pai. E é nesse sentido que intercedemos agora, Pai, como igreja, pelo seu povo que sofre, seja com Covid, com desemprego, com crise econômica, problemas de saúde também, Pai. Colocamos cada um diante de Ti, como foi falado pelo Rubinho, cada um no seu altar, Pai, na sua presença, que o seu Santo Espírito esteja agindo na vida dessas pessoas, de familiares, dando consolo, dando proteção, dando o seu cuidado e o seu carinho, Pai. Intercedemos por cada um, Pai. Colocamos em Tuas mãos também esse culto agora que estamos fazendo, cada família que pode estar aqui conectada virtualmente, mas em ligação real contigo, e aqueles que também não podem estar agora presentes. Pai, cuida de cada um, Pai. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 Bom, a gente vai ter a participação de um trio agora, né? Pessoas que faz tempo que a gente não vê também, e gente que a gente nem conhece, alguns. Eu tenho o privilégio de ter conhecido. O cara é bonitão demais, corintiano até, já me falou no ouvido. Quero chamar a Estela, o Tiago e o Lucas para nos abençoarem aí ministrando mais uma canção, por favor. Deixa eu dar uma dica para vocês. Pessoal que talvez não está tão acostumado com essa ferramenta do Zoom, se você coloca a sua setinha em cima de alguma foto, vai estar escrito ali algumas opções. Uma delas é marcar. Por exemplo, se você colocar agora em cima da fotinha onde está a Estela e o Tiago, escrever marcar, vai ficar uma imagem maior. No celular, talvez vai ser um pouco mais difícil isso. No celular é um pouco mais complicado, mas se você está no computador, dá para fazer dessa forma, tá bom? No celular, acho que é voltando algumas abas, aí você vai estar em quem estiver falando na hora. Mas se todo mundo fechar o microfone, também vai dar certo. Isso eu digo mais por agora e também depois no sermão, porque a gente vai compartilhar algumas imagens e vai ser bacana se você puder aproveitar um pouco. Vai lá, valeu, obrigado. Bom dia, queridos. O terceiro elemento aqui tá engatando num soninho, que agora é o horário que ele tira a soneca da manhã, mas já ele aparece aqui de novo. Provavelmente começar a cantar, ele vai despertar. Ontem, na verdade, quando o Ruba pediu para a gente preparar uma canção, a gente, pensando, né, no tema, a gente sempre procura algo que tiver relacionado ao que vai ser compartilhado, né, no sermão, na mensagem. E aí a gente meditou no tema, ficou pensando nas canções que a gente já conhece, já faz tempo, que falam sobre comunhão, sobre unidade, aquelas músicas mais que a gente cantava quando era criança. E aí me veio essa música que a gente vai ministrar aqui com vocês agora, que fala sobre Cristo seu centro. Que o Tiago até falou, foge um pouco do tema. Eu falei, nunca fugirá do tema, né? Jesus ser o centro nunca fugirá do tema. E é isso que a gente quer compartilhar com vocês, que seja a nossa oração mesmo, para todos os momentos da nossa vida. Agora, nessa reunião, todos os momentos que estivermos à mesa junto com a família, todos os momentos que a gente estiver respirando, acordando, vivendo, trabalhando, enfim, que seja Jesus mesmo o centro da nossa vida.
Amém. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, viu? Enquanto eles estavam ministrando isso, que de fato, né, bem assertivo dizer, não tem tema que essa canção não se adeque, né? Especialmente no tema principal, que é a nossa própria vida, a nossa existência. E o Heleno me mandou uma mensagem. O pessoal da antiga vai lembrar mais do Heleno. O Heleno é um querido irmão, um arquiteto dos bons, e que nos ajudou muito, especialmente no que tange à arquitetura do Evangelho, né? O Heleno é um baita de um evangelista e muitas pessoas chegaram até Jesus pelo seu testemunho. Ele é daqueles evangelistas kamikaze, entendeu? Se sabe que o cara, tipo o seu Oswaldo, né? Sabe que a pessoa não tem Jesus, já chega junto e é o seguinte, deixa eu falar qual é a parte. E o Heleno foi muito assim. Eu acho que ele está assistindo a transmissão do culto do domingo passado, porque ele está dizendo assim, eu vou ler para você. Querido irmão Rubinho, acabei de ouvir do pastor Edson o problema com seu pai. E diga a ele, meu irmão, que eu tive a mesma coisa que o pai dele, mas pela graça do meu bom Deus eu estou vivo. Estou tentando caminhar e já dou um passo com a minha bengalinha. Ele pode ficar despreocupado, que Deus está com ele. E diga a ele que eu mandei um grande abraço e estarei aqui orando pelo seu pai. E eu sei que eu passei por isso no meu AVC, foi sistêmico, me paralisou todo de um lado, mas exatamente como a do pai dele, eu estou aqui hoje em casa e pude constatar pela graça do nosso Deus a sua graça e o seu amor sobre mim. E aí depois ele quer seu contato, pastor Edson, para falar com você. Pode ter certeza que é um homem comprometido com o coração, viu? Edson, família. Bons irmãos, eu quero ter um tempo aqui bem breve de palavra do Senhor, e se você ainda não separou aí seus elementos, pode ser pão e suco de uva, aí na sua casa pode ser até pão e vinho, viu? Que esse que é o verdadeiro, inclusive. Pode ser bolacha creme cracker com suco de maracujá também, ou água. O que é importante é que a gente tenha um elemento que represente o corpo de Cristo, um elemento que represente o sangue de Cristo, tá bom? Na sequência, a gente vai ter esse tempo, então. A nossa igreja... deixa eu pedir para você marcar a mim. Eu prefiro... Eu fico meio... A nossa igreja, queridos, ela tem uma história muito sui generis, né? Muito peculiar, muito nossa. E eu vou contar aqui um pequeno resumo, muito resumido mesmo, do que é essa história da nossa comunidade, né? Então, algumas famílias de queridos irmãos que estão aqui presentes, inclusive com a gente hoje, são testemunhas oculares dessa história, né? Devido a uma circunstância grave que promoveu uma grande cisão na liderança de uma das igrejas aqui de São Paulo, que esses irmãos faziam parte, a exemplo de muitos outros irmãos, né? Eles se viram impedidos de continuar a caminhar com essa igreja. Foi uma divisão tão grande, tão complicada, da liderança, que de fato não houve mais ambiente para que esses irmãos continuassem lá. Então eles iniciaram uma caminhada que durou por volta de 4, 5 anos. Esses irmãos que saíram dessa igreja, essas famílias, dentro delas aqui, eu acho que hoje a gente tem o Robert e a Joan, tem a dona Carmen e a Miriam, né? E o Ricardo, assim, talvez o tamanho dos filhos dele hoje, talvez. A Cecília também está aqui, graças a Deus. Então, eles começaram uma caminhada aí de lugar em lugar. Eu já também. Passos. Oi? Eu já sei também. Oh, Jaci, eu não te vi, meu irmão. Perdão. Que bom que você está aqui. E o Jaci também, com toda certeza. Então, eles caminharam por lugares cedidos por outras igrejas, lugares locados, e foram procurando lugar, até que eles acharam esse espaço no Campo Belo, que é o lugar que a gente se reúne até hoje. E depois, né, de verdadeiros nômades da fé, andarem muito, encontraram esse local que os abrigou, inclusive também um pastor, né, sob o cajado do Supremo Pastor, se tornou então pastor dessa igreja também. E tem nos conduzido até hoje aqui nessa caminhada. Aí eu queria que você notasse o seguinte, né, que existe um notório desejo desse pessoal de continuar caminhando junto no meio dos grandes desafios. Isso, para mim, é singular nesse momento. Que legal entender que a nossa igreja é uma igreja de gente briosa,
como se falava antigamente, de gente que decidiu andar junto acima das circunstâncias. Gente que decidiu continuar caminhando junto acima das circunstâncias. Caminhar junto mesmo, de ver os filhos sendo criados juntos, correndo nos corredores da igreja dos outros, fazendo bagunça, e etc, etc. Eles vivenciaram gente que ficou doente, ficou boa, gente que perdeu emprego e que achou emprego, criança que nasceu, dificuldades. Eles escolheram caminhar juntos, apesar das circunstâncias. E essa decisão foi decisiva para que a gente estivesse aqui até hoje. Né? Esse desejo e esse compromisso de continuar assim. Né? Esse desejo, então, os aproximou, alimentou a fé, alimentou a esperança, alimentou o amor e a convicção do que é andar como igreja e do amor uns pelos outros. Não é? E não havia mais, nessa altura, dúvida de que os unia confere força e disposição para continuar caminhando como discípulo de Jesus. Acima de tudo, essa união e esse desejo de continuar caminhando juntos faz com que uns animem os outros, desse jeito mesmo, a continuarem a caminhar como discípulos de Jesus. Na verdade, eles não estavam procurando um lugar. Na verdade, eles estavam procurando a Cristo. E que, graças a Deus, Ele nos achou. E nessa caminhada, a decisão por continuar seguindo a Cristo. Tá bom? Essa é a primeira parte aí do que eu tinha para dizer para vocês, que tem a ver com o nosso próprio DNA. Né? E aí, depois, como eles firmaram o passo na igreja do Campo Belo, há uma ligação com a igreja dos irmãos menonitas. Então, eles nunca tiveram a intenção de formar uma nova denominação e andarem de forma desgarrada, pelo contrário. Então, quando veio o convite do pastor Rai, eles disseram sim, com algumas restrições, especialmente respeitando essa história tão importante que eu acabei de citar aqui a vocês, mas houve, então, um contato com os irmãos menonitas. E o que é a Igreja dos Irmãos Menonitas? Né? É um movimento que nasce em Zurique, na Suíça, do movimento chamado como Anabatista, que a partir da leitura das Escrituras, alguns homens de Deus, uma leitura afinada com as Escrituras, honesta, entenderam, então, que o batismo precisa ser algo voluntário, algo decidido, de alguém que entende a sua condição de pecador, que entende a sua necessidade de voltar correndo para os braços do Pai, e para que haja essa reconciliação, é preciso haver arrependimento sincero e o símbolo máximo que a gente tem no cristianismo, que determina isso, é o batismo. Então, o batismo conferido a pessoas que têm consciência disso. E uma coisa que vem na sequência é que quem, então, participa da mesa do Senhor? Todos aqueles que têm essa consciência. Todos aqueles que entendem em Jesus o convite que ele faz para se assentar a essa mesa. Todos aqueles, então, que têm o batismo como marca, mas, acima de tudo, têm o batismo como marca porque acreditaram e decidiram. É importante a gente sempre reiterar. Não é o batismo como a condição para que isso aconteça, mas como um símbolo daquilo que aconteceu dentro do coração, dessa escolha. Então, automaticamente, quem participa da ceia do Senhor é aquele que, da mesma forma, é consciente do que é o Evangelho de Cristo Jesus. Então, a gente tem essas duas referências dentro de nós. A caminhada dos irmãos aí, que a gente acabou de contar, e essa referência que se tornou uma referência importante nossa. E por que eu estou mencionando exatamente essas duas histórias? Porque, assim como a própria história da igreja, a gente viu, lá no começo desse grupo que saiu, mais uma vez, esse sinal da divisão, da segregação, da discórdia e, por sua vez, da divisão. Quero dizer para vocês que você pode aí pensar em pecados mais escabrosos aí que você acha que existe. Então você vai falar, sei lá, de perversões, de adultério e etc. Mas a palavra de Deus revela um versículo para mim muito importante, que é o texto de Provérbios. Eu não marquei aqui eu tenho a imagem. Pois é, esqueci que eu ia deixar uma imagem aqui para vocês. Só um minutinho. Provérbios 6, 16 a 19,
diz assim que há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta. Presta atenção no que Salomão coloca como aí prenúncio do que ele tem para dizer. Coisas que o Senhor odeia e 7 que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Presta atenção na contundência desse texto, a gente pode voltar para a tela. Presta atenção na contundência desse texto, queridos. Quanto que é para o Senhor Deus relevante essa questão, daquilo que separa o povo de Deus, daquilo que é a base da arrogância, da articulação e que vai minando e destruindo aquilo que é o corpo de Cristo na terra. Portanto, a mesa do Senhor é um lugar para que isso seja dissipado, dentre tantos outros. É um lugar que insere a todos. Houve uma grande discussão, e isso praticamente passa para o início efetivo do ministério de Paulo, quando na igreja de Antioquia, gentios que não eram circuncidados estavam tomando a ceia. Isso foi um grande impasse entre os apóstolos. E isso determina uma coisa que revoluciona a religião e o mundo, onde todos são inseridos debaixo do amor e do cuidado de Deus, porque somos reunidos pelo sangue de Cristo. E nessa reunião há poder. Nessa reunião há uma condição ímpar de nos tornarmos, povo de Deus. E é isso que somos. É isso que somos quando decidimos andar com o Senhor. Povo de Deus. Povo de Deus. E eu quero, para terminar esse tempo, eu disse que ia ser breve, eu vou colocar aqui as imagens do texto, para ler junto com vocês o texto de Efésios 2, 14 a 22. E assim a gente caminha para o nosso tempo de ceia do Senhor. Então, Efésios 2, 14 a 22 vai dizer assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando o seu corpo, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Acho que foi uma coisa, foi? Eu acho que deu uma cortadinha ali na imagem, mas não tem problema. A ideia é essa. Nós somos reconciliados com Ele. Nós somos hoje família do Senhor por conta da obra de Cristo na cruz. E um dos maiores símbolos que a gente faz exatamente em memória do nosso Senhor Jesus é a mesa do Senhor, é a ceia do Senhor, é o que a gente está fazendo hoje. Hoje é dia da mesa do Senhor. Esse dia que a gente separa para juntos, como amados do Senhor, como filhos do Senhor, como igreja do Senhor, em memória do dia que o nosso Salvador, o Cordeiro Santo de Deus, foi morto em nosso favor, derramando o seu sangue, derramando através do sacrifício que o seu corpo foi sumária e violentamente submetido. É a mesa posta para nos lembrarmos disso, visitarmos nosso interior e também para a gente se reunir, como a gente está fazendo, em volta dela, entendendo que a gente é unido pelo nosso anfitrião. Nosso anfitrião é Jesus Cristo de Nazaré.
E também para lembrar que existe uma grande mesa preparada para todos nós, que está sendo preparada para nos receber, para que a gente possa, então, por fim, voltar para casa e voltar para os braços do Pai. Que essa seja a nossa maior ambição. Foi para isso que Jesus morreu, para isso Jesus nos fez igreja, para isso Jesus nos reúne aqui hoje, para celebrarmos isso. Queria convidar o Rafa e a Mônica para celebrar uma canção com a gente, enquanto você se organiza, por fim, com os elementos. E a gente vai cantar essa canção e, na sequência, celebrar a ceia do Senhor. No nome de Jesus, nos reunimos aquecidos por tua luz, unidos desse amor. Vamos celebrarmos comunhão. Não me sinto estranho aqui. Este é o meu lugar. No perdão que tens abrir, em servo é o próprio Cristo ressurreto em nós irmãos. O Rei da terra e céu é nossa anfitrião. Entre o povo do seu mundo, verdadeiro lar, expressa presente tudo preparado pra de mim, a glória do Senhor, em todo esplendor, celebraremos comunhão, celebraremos comunhão. Valeu, obrigado, Rafa, Mônica, obrigado, muito obrigado. Gostoso, né, ter essa participação aí dessa turma, muito bom. Tem uma igreja cheia de dons aí, né? Queridos, vamos ter então nosso tempo de ceia do Senhor juntos. Eu vou ler aqui o texto de 1 Coríntios 11, versículo 23, e o texto nos diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. Peguem o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos todos. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse:
esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Comamos todos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Jaci, eu posso pedir para você orar por nós, agradecer por esse tempo, Jaci? Seria muito, muito bom. Eu estou tentando ativar o microfone aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças porque igreja não é uma coisa física, mas é uma união espiritual. Mesmo que a gente não esteja presencialmente unidos, nós estamos unidos num propósito, nós estamos unidos numa fé, nós estamos unidos sob a tua proteção, sob as tuas bênçãos. Nós pedimos que o Senhor esteja com esta igreja e com todas as igrejas que estão se reunindo neste momento. Nós pedimos que o Senhor derrame bênçãos e que o Senhor cure as pessoas que estão passando por momentos difíceis de saúde, e pedimos também que o Senhor continue abençoando a nossa caminhada como igreja e nós possamos continuar fazendo a diferença na vida das pessoas, que nós possamos continuar encontrando caminhos, e também te pedimos que o Senhor tenha misericórdia e que este momento ruim passe logo. Nós te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Jaci. Queridos, lembrando, então, a gente vai, durante a semana, eu agradeço demais a resposta aí rápida que a igreja teve, né? A gente teve um número muito expressivo aqui hoje. Tem alguns ainda que não conseguiram entrar, acho que por questões técnicas mesmo. Mas agradecer muito a Deus mesmo por esse encontro, por essa reunião, que testifica que o Jaci acabou de orar, que só nos faz ver o quanto que a gente está unido debaixo do cuidado do Senhor. A gente vai continuar se comunicando com vocês, dizendo como vão ser os próximos passos, sendo sensíveis a esse momento, né? E, na sequência, o Ministério Infantil está preparando um momento. Vai ser aí 10, 15 minutos, mais uma atividade para as nossas crianças, que estão vindo na pegada depois, desde o ano passado, na verdade, e a gente precisa privilegiar isso, né? Então, pais, guardem aí mais 10, 15 minutinhos antes de botar a água no miojo, para a gente poder ter esse tempo tão relevante para a vida deles, tá bom? E gostaria de lembrar os irmãos, obviamente, aí dos nossos compromissos com os dízimos e ofertas, que é o que tem feito com que a gente continue caminhando aqui e abençoando tantos que precisam da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, o consolo do Espírito Santo de Deus, que nos une aqui e continuará nos unindo, que invada as nossas semanas, até que Ele venha, no nome de Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Louvado seja o nome dEle. Abre o seu microfone aí, todo mundo, e manda aquele salve aí. Renato, tá melhor, Salve. Renato? Salve. Salve. Tô melhor, tia Miriam. Tchau. Cara dele. Obrigado por perguntar. Salve. Salve. Tchau. Salve! Lucas, que Salve, Jesus, pessoal. Salve. Estamos juntos. Gordinho, Tchau para todo mundo. Tchau. Eita, nós. O pessoal de Piracicaba. Eita, nós. Aê, que delícia. Que bom. Boa semana abençoada a todos aí. Tamo junto, pessoal. É meu próprio celular. Salve. Salve. Tia, dá tchau, linda. Dá salve. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Não tá saindo. Tchau.